órgão hematopóidico. Hoje a ciência avançada chama de medula óssea. Dentro desse órgão hematopóidico existem três coisas essenciais para a vida: hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias, leucócitos, glóbulos brancos; plaquetas, glóbulos vermelhos, elemento de defesa. É no interior dos ossos que nasce o sangue, de maneira que a vida nasce no interior dos ossos. Quando um homem sofre um acidente, fratura exposta, quebrou osso, duas coisas vai acontecer: tontura e náuseas. Ao entrar no hospital, a primeira coisa que o médico vai dizer: faça uma transfusão de sangue, porque quebrou osso, foi comprometida a produção de sangue no corpo dele. Então faça logo uma transfusão de sangue. Quando Jesus morreu, nenhum osso foi quebrado. Se nenhum osso foi quebrado, não foi comprometida a produção de sangue. Então é mentira dos judeus que o sangue dele terminou no Calvário. Se não foi comprometida a produção de sangue, teve sangue no Calvário. Mas tem sangue hoje, tem sangue amanhã, tem sangue semana que vem, tem sangue o mês que vem. E se não foi comprometida a produção de sangue, vamos a outro instrumento. Um soldado vem com uma lança e vai perfurar o lado dele. Essa é uma dinamite. Quando perfura, vai perfurar uma membrana que fica atrás do coração, chamada de membrana periordical. O que é membrana periordical? A única membrana no corpo do ser humano que é composta de água e sangue. Quando eles perfuram a membrana e retiram a lança, do lado de Jesus vai verter água e sangue. As mamães que estão aqui vão me alcançar. Quando a bolsa maternal estoura para você dar luz, vai verter água e sangue, porque água e sangue é símbolo de nascimento. Quando Jesus disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, o diabo gritou: matei o rei dos judeus. Mas quando aqui do lado verteu água e sangue, estava nascendo o rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus está vivo. Muito bem, então, este é o segundo vídeo da série Comentando a Pregação. E vocês viram aí o teor da pregação. E, para a infelicidade ainda, a pessoa que postou colocou em cima, né, a legenda: eu amo pregação expositiva. Pois bem, então nós vamos ver se de fato essa mensagem, o trecho, né, dessa mensagem que foi pregada, é de fato pregação expositiva. Percebam que as pessoas que ouviram esta pregação, este trecho da pregação, ficaram de fato em completo êxtase, justamente pela forma como a coisa foi conduzida. E aí você vê uma série de informações, né, cujo objetivo é interpretar o texto que está sendo pregado. Então ele está falando sobre a crucificação de Jesus. Nós temos relatos da crucificação em todos os evangelhos, mas especificamente ele menciona o trecho de João, capítulo 19. Porque o fato de nenhum osso ter sido quebrado e da lança, né, transpassando Jesus e saindo sangue e água é mencionado por João. Os demais omitem essa informação. Mas é interessante nós analisarmos a explicação que ele faz desse fato. Por quê? Ele traz toda essa microaula, né, de fisiologia, falando então sobre o corpo humano, né, a produção de sangue dentro dos ossos, e aí ele vai dizer que os ossos de Jesus não foram quebrados. Então, não cessou a produção de sangue. Isto seria o significado, então, para que o sangue continuar sendo produzido até hoje. Pois bem, para o ouvinte desatento, isso faz um sentido extraordinário, né? E a Bíblia vai dizer que estava chegando o final do dia e os judeus estavam preocupados por causa da preparação para o Shabat, e eles disseram: olha, nós não podemos deixar ninguém na cruz, sendo que há um detalhezinho que as pessoas não sabem sobre o motivo pelo qual eles solicitaram que se matasse, né, os que estavam na cruz. Vamos lá, na crucificação romana, as pessoas não eram tiradas no final do dia da cruz. Na realidade, os romanos deixavam as pessoas apodrecerem ou serem comidas pelos animais, pelas aves de rapina, né? Ele ficava ali exposto, né? O objetivo da crucificação romana era justamente isso, né? Servir como um exemplo que ficava ali. A pessoa ficava até apodrecer,
até se decompor e ser comida pelos animais. Mas, nessa ocasião, os judeus solicitaram que fossem tirados os corpos da cruz. Né? Por quê? Porque aquele não era um shabat comum. Ele era o shabat da preparação para o Pessah. Dentro dos comentários judaicos, este não seria um sábado comum, e sim o grande sábado. Né? Então, todo judeu preparava o Shabat. Todo sábado eles preparavam, então, o seu rito religioso referente ao sábado, à guarda do sábado. Porém, existia um sábado que ele era um sábado mais importante, mais especial que os outros. Era o sábado da preparação para a Páscoa. No sábado, imediatamente antes da Páscoa. Então, este não era um sábado comum. Então, alguns comentaristas explicam que o fato dos judeus pedirem para que não deixassem as pessoas penduradas na cruz, para não corromper, não comprometer, não macular o sábado, era porque se tratava do sábado antes da Páscoa. Né? Então, eles foram lá e fizeram então essa solicitação. Ok. Mas vamos seguir. O fato então deles quebrarem as pernas era justamente para apressar a morte, né? Para que a pessoa não morresse. Inclusive, mais um detalhe, não era costume dos romanos quebrar as pernas dos que estavam crucificados. Por quê? Porque os romanos não estavam desejando e preocupados em acelerar o processo de morte daqueles que eram crucificados. Deixavam as pessoas morrer lentamente, agonizando até morrer. Simples. Então, este fato de quebrar as pernas e agilizar a morte foi uma coisa excepcional, que não acontecia nas outras vezes. Agora, ele traz então a explicação, né, de como o sangue é produzido, e se quebrasse, né, o osso, interromperia a produção de sangue, e aí, nesse caso, o sangue de Jesus deixaria de ser produzido, e aí não iria continuar sendo produzido até os dias atuais. Não. Essa explicação e aplicação não faz sentido nenhum. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Se a pessoa morre, automaticamente cessa a produção de sangue. Simples assim. Então essa explicação, não quebrou o osso, beleza, mas ele foi morto. Se ele foi morto, não há mais produção de sangue. Então isso não faz sentido nenhum, porque não é o sangue físico de Jesus. Nós temos que entender que o sangue físico de Jesus, do homem Jesus, é uma representação de algo espiritual. Né? Então o sangue físico é nada mais do que simbólico. Assim como o sangue dos animais, não tinha nada de místico no sacrifício do Antigo Testamento. A crucificação física de Jesus, ela, apesar de ter sido acontecido de forma física e literal, ela representa alguma coisa no mundo espiritual. Né? Então a gente tem que saber fazer essa distinção, que ele não fez. Se o osso não foi quebrado, o sangue continuou sendo produzido, então o sangue vem até nós. Isso aí não faz sentido nenhum. Primeiro ponto. Segundo, furar o lado de Jesus, né? Furar o lado de Jesus e sair água e sangue. Isso seria um símbolo do nascimento. Olha a explicação. Né? Então ele faz uma explicação fisiológica, né? Furou atrás uma membrana e aí fez com que saísse água e sangue. E aí ele fez uma alusão ao nascimento de uma criança, que quando fura a placenta, né, sai água e sangue. E isso é um símbolo de nascimento. Então o ato de furar o lado de Jesus foi um ato que apontava para o nascimento do Rei dos Reis. Não faz sentido nenhum. Não faz absolutamente sentido nenhum. Porque se nós quisermos trazer, então, uma relação simbólica deste ato, né, biblicamente falando, em nenhum momento nós fazemos essa alusão. Pelo contrário, você vai para outras questões. E aí eu vou usar um comentário de John Gill, né, um puritano, que ele falando exatamente disso, trazendo a explicação.
Tá? O que isso significa? Tá? Ele fala da questão da quebra dos ossos, mas principalmente do sangue e dele ter sido transpassado. Por que transpassaram e o que significa então essa água e este sangue? Página 509, João capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados, cujo nome alguns dizem que era Longino, e assim chamado da lança com a qual ele perfurou Cristo, com uma lança perfurou seu lado esquerdo, onde fica o coração, embora os pintores façam esse ferimento à direita, isso o soldado fez em parte por desrespeito a Cristo e em parte para saber se ele estava realmente morto, e que foi ordenado pela providência divina para que, sem dúvida, parecesse que ele realmente morreu e não foi tirado vivo da cruz, para que não haja espaço para questionar a verdade da sua ressurreição quando aparecesse vivo novamente. E imediatamente saiu sangue e água. Isso é explicado de maneira natural pela perfuração do pericárdio, que contém uma pequena quantidade de água ao redor do coração e que, sendo perfurado, a pessoa deve inevitavelmente morrer, mas parece ser algo sobrenatural, pelas afirmações do evangelista. Esta água e sangue, alguns dizem significar o batismo e a ceia do Senhor, que são ambos designados por Cristo e brotam dele e se referem aos seus sofrimentos e morte. Ao contrário, eles significam as bênçãos da santificação e justificação, a graça de um sendo representado pela água, como frequentemente é no Antigo e no Novo Testamento, o outro pelo sangue, ambos de Cristo, que Cristo era o antítipo da rocha no deserto. O apóstolo nos assegura em 1 Coríntios 10 e 4, e se os judeus devem ser acreditados, ele o foi neste caso. Jonathan ben Uziel, em seu Targum, em Números 20:11, diz que Moisés feriu a rocha 2 vezes, na primeira vez o sangue caiu e na segunda vez a abundância de águas fluiu. O mesmo é afirmado por outros em outros lugares com as mesmas palavras e ordem. Aqui nós vemos então uma interpretação do significado do sangue e da água. Nós podemos fazer algumas alusões. Eles tentam trazer então a questão de Jesus como sendo o antítipo da rocha que Moisés feriu no deserto, que quando ele então havia ferido, saiu sangue e água. Claro que no comentário do Targum de um dos judeus, porque a Bíblia fala que saiu água da rocha. Então, nós temos que entender o quê? Que essa explicação feita, fazendo uma relação a nascimento, ela não tem sentido e nem encontra amparo em lugar nenhum das Escrituras. É totalmente uma inferência criada pelo pregador. Não tem fundamentação bíblica nenhuma. O pregador do vídeo em questão, ele quer passar a ideia de que ele está enriquecendo a narrativa bíblica com detalhes, né, e interpretações que as pessoas talvez não saibam. Essa é a ideia. O problema é que, na verdade, essa abordagem que ele está fazendo, sem sentido nenhum, sem amparo nenhum nas Escrituras, ele acaba empobrecendo a pregação. Por quê? Porque se nós olhássemos a perspectiva de uma pregação expositiva, né, a riqueza de detalhes que poderiam ser abordados e explorados neste trecho que está sendo pregado, nós vemos então que o pregador ele perdeu uma grande oportunidade de trazer algo realmente bíblico e valioso para as pessoas. Por exemplo, o contexto da crucificação é um contexto todo envolto em cumprimento de profecias. As profecias do Antigo Testamento acerca da vida e morte do Messias. Por exemplo, o fato dos ossos dele não terem sido quebrados é cumprimento de profecia, que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ele poderia trazer, então, expositivamente, essa relação e explicar os detalhes deste cumprimento. Né? A questão de lançarem sortes sobre a capa de Jesus, sobre as vestes de Jesus, também é cumprimento de profecia. Então, olha só, o pregador, ele tira o texto, esvazia o texto do seu contexto e da sua real aplicação e cria um contexto totalmente estranho e uma aplicação totalmente estranha. Isso é depreciar a verdadeira e genuína pregação, é banalizar a pregação bíblica. As pessoas que ouviram, por mais que gritaram e ficaram em êxtase, não foram edificadas. Por quê? Porque não é isso que o texto está dizendo. Percebam que eu disse isso no outro vídeo.
estas coisas são dispositivos e artifícios criados pelos pregadores para criar, gerar, produzir a reação que ele produziu. É somente para isso. A intenção do pregador não era trazer uma revelação bíblica para a edificação do corpo de Cristo. Foi apenas gerar o barulho, a reação, a histeria. E como as pessoas não estão acostumadas a prestar atenção no que estão ouvindo e lidam com a pregação de forma totalmente emocional, eles não têm edificação nenhuma. No final das contas, saem dali piores do que entraram. Por quê? Porque eles saem dali com uma interpretação errada de um texto bíblico, perdendo o interesse e a oportunidade de terem uma explanação bíblica riquíssima em detalhes, de fato com as conexões, a concordância, né, e as aplicações do que a Bíblia realmente fala sobre aquilo ali. Né? Então, os ossos não terem sido quebrados foram cumprimentos de profecia. A água e o sangue que saiu, né, podem ser relacionados ao fato de Jesus ser o oposto da pedra de Meribá, em que Moisés feriu a rocha e saiu água. Né? Nós temos outras aplicações que podem ser feitas disso, mas não esta que foi feita. Então isso é mais um exemplo de como há uma banalização e uma tendência muito grande dos pregadores, né, a fazer esse tipo de abordagem, que não é pregação. Isso não é pregação.